Hello, Vanessa. Hi, Rafa. Good morning. Good morning. How are Você you? começa aqui melhor. I am great. How about you? I É, am wonderful. com quem você aprendeu isso? Um professor meu aí sempre fala isso. O Rafa é sempre Exato. muito empolgado e feliz. Show, que massa. Aliás, ontem foi o aniversário da Vanessa. Ah, Sim. olha só. Yeah. Parabéns, Vanessa. Obrigada, Rafa. Que massa, que massa. Opa. A Vanessa, então, é um exemplo clássico dos alunos que nós temos, que não começou necessariamente com inglês de nível básico, ela tinha o inglês já intermediário, talvez já até indo para o avançado, até mesmo porque eu vejo os vídeos que ela manda dentro da comunidade, nossa, eu analiso esses vídeos, né, Vanessa? Então, Analisa. eu analiso o vídeo do pessoal, o pessoal manda os Ai, vídeos da comunidade e eu dou meu feedback normalmente de como está o inglês, de como está essa interação. uhum. Então eu percebo que algumas pessoas têm mais facilidade em se comunicar, em interagir com o bebê e com a criança em inglês. E a Vanessa é um dos casos assim que ela entrou para o inglês berço, mas já desde o início, que eu lembro assim, ela já tinha aquela pegada, sabe, legal de conversar, interagir, era mais natural, não era tão difícil às vezes comparado a alguns outros alunos que têm uma dificuldade. Então, o inglês dela, Obrigada, Rafa. o inglês dela para interagir era até legal. Mas, deixa eu Legal. pegar até minhas perguntas aqui. Vamos fazer o seguinte, eu quero que a Vanessa fala. Vanessa, só para Hum. esclarecer com o pessoal, eu estou pagando alguma coisa para você fazer isso Não, aqui. não, nada. Concordamos em alguma É de coisa livre e antes? espontânea vontade. Eu pedi só pedi para ela É, aparecer entendi. antes de conversar, né? Então vamos lá. A Vanessa, quantos anos tem o seu bebê, o nome dele, quantos meses, né, ou ano? Meu filho é um menino, é o Benício. Ele tem 1 ano e 6 meses. Agora ele vai 6 meses. completar dia 14. 1 ano e 6 meses. Uhum. 1 ano e 6 meses. 1 ano. E como é que está hoje em dia, assim, ele está já falando alguma coisinha? Tipo, Olha, tá muito legal, tá assim, impressionante, na verdade. Porque ele começou a soltar algumas palavrinhas já. Ele solta ball, ele solta mami, daddy. Claro que do jeitinho deles de criança, né? Aham. Dad, daí ele fica, dad, dad, ele já fala toes pros dedinhos. É Uhum. do nada. Você tava tomando banho esses dias, de repente ele olhou pro dedo dele e falou, toes. A gente olhou e falou, meu Uhum. Deus, bem legal. Então ele começou agora. Eu acho que tem assim, uns 15 dias que ele realmente começou a soltar bastante palavra. Mas assim, de soltar a palavra, mas de entender, ele já entende tudo. É Ah, impressionante. sim, com certeza. Impressionante. Aliás, eu sempre falo dentro do programa Inglês de Berço que uma das primeiras partes que a gente tem que cuidar é justamente da fase do pre-talking stage, na verdade, Uhum, que é a fase da pré-fala. É ali que você uhum, constrói aquilo que você quer no seu bebê. É todo uhum, esse preparo que você vai fazer antes, para daí então o bebê, quando ele se sentir confortável, quando ele estiver na uhum. fase dele de poder expor aquilo que ele Uhum. tanto consumiu, que a coisa realmente vai começar a acontecer, que é Porque justamente aquilo ele, que a de gente tanto fala. ouvir, né? Ele começa a repetir, né? Exato. E Ele olha o engraçado que até ônibus passando e fala, Buzz! É uma graça. ah, é muito massa desse jeito, não é? Muito, muito. Porque é diferente do ensinar. Tem muita gente que espera o bebê começar a falar para então começar a interagir em inglês. Faz um processo Uhum, totalmente difícil e que eu uhum, chamo de errado, porque dificulta demais para o bebê. Tem muita gente que uhum, espera, não, eu vou esperar ele começar a falar para daí fazer o programa inglês de berço, ou para começar a interagir em inglês uhum, com ele. E aí já, nossa, eu acho que alguns princípios que a gente passa dentro da nossa metodologia da interação natural, né, Vanessa? Ela faz uhum. bastante sentido quando os pais conseguem ver isso acontecendo. E eu acho que na comunidade também ajuda bastante, porque a gente vê Nossa. outros pais Uhum, fazendo e você fica mais tranquilo porque, poxa, eu estou fazendo o processo de maneira correta. Porque realmente é um processo, comparado para quem faz cursos online, coisa e tal, é um processo lento. Mas se você não tem um aham. espelho, se você não tem alguém para se espelhar, alguém para ver uma outra criança na idade parecida e Uhum. várias crianças que passaram por essa fase, Isso, você acaba é. ficando com dúvida se o processo realmente funciona ou não funciona, não é verdade? E o legal da comunidade é que, como são várias pessoas, porque as crianças não são um robozinho, tem um padrão, mas cada uma tem sua fase, tanto para andar como para falar, né? Então ali Exato. você tem criança que
com um ano e bem pouquinho, assim, 1 ano e 1, já tá falando super, você fala, meu Deus. E meu filho não, mas tem criança que não, tá ali com 1 ano e 6, tá começando a falar 1 ano e 8. Então isso é legal, porque isso acalma os pais também e tem essa É, interação. Não, a comunidade, para mim a comunidade é uma das melhores partes do curso, por muitos é, motivos, para a gente poder mandar o vídeo, porque o Rafa comenta mesmo. E o Rafa é bem sincero, mas é ótimo isso. Tanto o elogio, né, que é muito bom porque incentiva a gente a continuar, quanto a questão do, olha, isso aqui tá errado, isso aqui você pode fazer mais natural, isso aqui você não precisa ensinar, né? Toda essa questão, pronúncia. Então, para mim é a parte que me deixa bem segura, assim, saber que eu tenho, é, assim, será que eu tô fazendo certo? Calma. Daí eu vou indo, né? Vou indo. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá e isso me deixa mais segura. Senão, acho que eu já teria desistido. eu acho isso tão importante, porque muitos pais, inclusive faz bastante jus a essa live, muitos pais que têm nível avançado de inglês acabam desistindo. E eu acho assim, até pessoas que têm nível de inglês básico, que não interagem com o bebê em inglês e não conseguem fazer isso de maneira natural, eu acho um pecado tão grande, porque eu sei que a Eu também maioria, acho. por ter tido escola antes, que o pessoal de nível básico de inglês tem medo de falar. E é uma das coisas que o Uhum. programa realmente ajuda a fazer é Isso. fazer com que a pessoa fale pelo menos o básico. Eu digo assim, Uhum. tem pessoas que estão no nível avançado que nem conseguem falar o básico de maneira natural. E como isso é difícil, como é que posso dizer? Como trava muitas pessoas. E isso que eu acho um pecado. E não passar isso para o bebê mais ainda, porque pô, você já fez todo aquele Uhum. trabalho difícil. Agora é um trabalhozinho, e não é nada assim absurdamente difícil. Só que o detalhezinho faz muita diferença, né? Então, é complicado. Assim, essa parte realmente, eu sempre fico assim, não, não faz isso, já que sabe. Eu conheço muita gente que tem É. inglês, principalmente na cidade onde eu moro, que eu fui professor aqui durante 16 anos. Então, tem muita gente, e tem muitos que já tiveram filhos, né? Mas eu acho que isso vai muito na questão do mindset que você fala, né? Quando você Exato. muda a tua mentalidade dessa, que eu não sou professor, eu sou o pai. Então você simplesmente age como pai e mãe, só que em Exato. outra língua. Mas para você fazer isso, você tem que correr atrás, porque você que vai falar É, inglês. Daí para correr atrás, foi assim que aconteceu comigo, porque eu queria muito fazer, muito falar inglês com ele. Meu inglês eu achava assim, mais ou menos. E quando eu fazia isso sem vocês, né? Eu falava inglês com ele, mas eu não tinha uma constância e eu não tinha muito vocabulário de maternidade. E aí eu fui atrás, fui no YouTube, fui no site, quem que faz isso? Quem que faz isso? Eu achei vocês. Aí que eu comecei a ter vocabulário para isso, porque daí entrei no curso e tudo mais, e aí foi. E aí eu consegui fazer isso natural, né? Simplesmente conversar com ele pro dia a dia. Em vez de oferecer pão, eu oferecia bread. E esses dias ele soltou um Ed, assim, daí eu fiquei, meu Deus, começou, agora é bread que ele vai falar. E E foi assim que uma foi. das suas maiores dificuldades era vocabulário? Ou qual foi assim, antes, qual era o teu maior problema antes de entrar para o inglês de berço? Era vocabulário ou era o mindset, os detalhes que eu normalmente passo lá para vocês, que vocês aprendem a metodologia e tudo mais? Eu acho que no começo foi a questão do vocabulário voltado para isso, para o dia a dia mesmo, assim. Porque, Aham, assim, a gente aprende inglês de escola e é aquele inglês. Na verdade, eu focava muitas vezes ia viajar, inglês para viagem. E aí é esse vocabulário que eu tinha. E eu não tinha um costume de falar inglês no dia a dia. Então, coisas básicas, sei lá, não preciso dar um exemplo agora, sei lá, cortar um pão, coisas básicas, vocabulário básico, é isso que eu sentia muita falta. Por aham. exemplo, vai comer berinjela. Putz, como que é berinjela em inglês, sabe? Uns negócios assim, que é o que uma mãe fala, porque a mãe fica falando, quer feijão, quer berinjela, quer cenoura, come, não come, não joga, joga fora, no lixo. Então, esse vocabulário, então isso eu não tinha. E aí, no Manual do Bebê Língua tem tudo, né? E na comunidade, muito bom, porque todo mundo pergunta exatamente isso, né? Então, a gente vai aprendendo. Então, essa acho que foi a parte mais difícil e que eu tinha dificuldade, e a questão dos 80-20, que o Rafa sempre fala. Porque eu sempre gostei muito de estudar gramática, eu gosto, por isso eu até quero falar inglês com ele, porque eu gosto do inglês. Mas eu sempre fui de ver vídeo no YouTube de professor ensinando passado, presente, futuro, essas coisas. E eu vi o vídeo, não aplicava muito,
E era isso que eu fazia da vida. É, aí, quando a gente aprendeu no método Bebelíngua que a questão você tem que se expor, é como se, na verdade, assim, eu penso assim, né? Como se você estivesse lá nos Estados Unidos, só que dentro da tua casa. Você muda o áudio da TV em inglês, você muda tudo em inglês, então você se insere nesse mundo, né? E aí você começa a aprender sem você perceber que você está aprendendo, porque você está vendo um desenho em inglês, aquele negócio vai entrando. É muito engraçado porque eu ponho muita música para ele ver em inglês, né? Aí tô eu, às vezes, dormindo, começa a vir a melodia da musiquinha na minha cabeça. E às vezes, o que eu acho muito interessante é que às vezes você tá ouvindo a música, você não entende todas as palavras. Mas você ouve, você ouve, você ouve, você ouve, e aí você não tá mais ouvindo a música, você tá indo dormir. De repente, nossa, é isso que ele quer dizer. E a cabeça parece que dá um boom, assim. Então, o Ah, método do Bibelingue é isso, né? Pra gente se expor, e o Rafa mostra, ensina como é que faz, aonde procura, onde não procura. Você sempre fala que a gente também no futuro tem que caminhar com as próprias pernas, né? Então, a gente exato. aprende bastante isso ali. E eu acho que isso mudou, porque agora eu continuo estudando, que é importante, mais 20%, e eu tô tentando o máximo me expor a isso, com todas as dicas, com tudo que a gente tem, e fazer isso para ele também, né? Para ele não ficar dependendo só do meu inglês, mas para que ele. Que, pelo que o pessoal fala na comunidade, as crianças de 2, 3 anos que já falam melhor, aparecem com umas palavras que os pais nunca nem viram, né? Que eles que aprenderam, e aí eles vão para a comunidade e perguntam: Rafa, meu filho tá falando isso, tá certo? Eu falo, Você meu viu? Deus. Você viu? Aí é tipo orgulho, assim, deu certo, Aham. consegui. Oi, dentro da comunidade, aquele bebezinho, acho que botaram ontem, antes de ontem, postaram um bebezinho Eu vi. absurda, bom, Não, né? A mas fiquei dicção do bebê impressionada. é perfeita. Nossa, Não, aquele bebê e tem uma super dicção. cedo, né? 1 ano e Foi? 5. Então, isso que eu tô falando, ele é muito novinho para aquela dicção dele. É, Assim, e fala absurda. certinho, teen, nose, certinho, Hã? né? Eu nem lembro quem mandou, porque, meu, eu fico o dia Eu não me todo, lembro também. digamos, pilhado, assim, sabe? Não sei quem mandou. Mas acho que é uma aluna nova também que entrou lá e mandou. Ou que não Isso, costumava mandar é, muito. pode ser. Não É, costumava pode mandar ser. muito. Mas eu fiquei assim, impressionado Eu com a fiquei também. questão do bebê. Assim, muito bom. Porque o Muito meu bom. filho no bus, ele fala ban, ele, não, ele né, faz, tipo, daí você percebe que é bus porque aponta pro ônibus e Sim, fala ban. sim. Mas a criança fala certinho, né? Tim, fala até melhor que a mãe, eu achei. Sim, exato. Isso é muito importante, Impressionante. porque quando a gente diz assim, não, ele fala estilo bebê. Tem muitas pessoas que vêm de fora, até inclusive na família isso acontece muito. Não, mas ele não Uhum. fala direito. Eu acho muito engraçado falar isso. Tipo assim, cara, ele não fala direito porque ele está numa fase de aprendizagem, ele está É, desenvolvendo, é. né? E não Então, importa a língua, ele vai falar, né? exato. E tem coisa que o bebê fala que só o pai entende. Então, muitas vezes na Uhum, comunidade até, não é muitas uhum, vezes, mas acontece na comunidade. O pai manda o vídeo, eu escuto, mas não necessariamente eu entendi o que o bebê quis dizer. uhum, Eu fico ali na dúvida, mas aí eu pergunto, às vezes, já aconteceu na comunidade, eu pergunto, uhum. e ele falou isso mesmo? E ela, sim, isso aí. Então É tá que ótimo, você também, porque às vezes, não tá vendo o contexto, né? tem tudo Por isso. exemplo, eu gravo ele falando buzz, mas você não tá vendo que tá passando um ônibus. Eu tô vendo, né? Eu sempre falo assim, a coisa, dentro da nossa metodologia, eu falo, ela acontece, nosso cérebro é mais inteligente do que a gente percebe ele ser. Hum, Se o bebê percebi isso. está tentando falar uma palavra, dentro dele está saindo aquela palavra que ele está falando. Uhum, Você, pai, não uhum, está ouvindo aquilo direito, mas é porque ele ainda não tem, ele não está tudo certinho, construído. A dicção não sai por uma questão física, né? E não é uma questão uhum, mental. O uhum, bebê, dentro dele, uhum. está sendo de acordo, está direitinho para ele. Mas o pai às vezes fica preocupado. Nossa, mas isso é atraso de fala? Mas isso prejudica? É assim mesmo? É normal isso? Sim, é normal. É assim mesmo. Uhum, Depois que você entrou assim, eu vejo que você mais gostou foi a questão realmente da comunidade, né? uhum. E eu queria fazer um comparativo porque eu acho que muitos pais acabam desistindo antes por uma palavrinha chamada frustração. É assim que se fala. A Uhum. pessoa fica frustrada, né? Frustração. Frustração, fica frustrada. Antes de entrar para o inglês berço, isso acontecia com você também? Você se sentia Como frustrada de alguma maneira? Olha, é tudo surpresa. A Vanessa está você me sentia processando a informação. frustrada? Você diz em É, relação ao inglês com ele? interagir em inglês com ele, a coisa parecer não funcionar, sabe? Ah, pois é, eu comecei a falar inglês com ele bem pequenininho, né? Eu sentia, Uhum. com ele não dava para me frustrar porque ele não tinha nem capacidade É, de me responder ainda, não né? com ele não, com você É, mesmo. comigo eu sentia frustrada na questão que eu não era muito constante, porque eu não Uhum. tinha né, quantidade de inglês para ser constante com ele. E aí eu ficava
ficava procurando alternativa. Eu nunca pensei em desistir, na verdade, de tipo, o que eu sempre pensei é o seguinte, se agora eu tô dando o melhorzinho que eu posso, porque eu não dependo tanto da resposta dele. Eu sou eu falando e ele dá umas risadinhas, coisa dele. Mas eu sempre pensava assim, que quando ele chegasse na idade de 3 anos, que eu teria que realmente ter conversas com ele, educar ele, que na verdade eu já percebi que isso não é nos 3, é no 1 ano e meio, eu já estou tendo que educar, não faça isso, faça aquilo, e ensinar ele realmente, eu pensava, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Pelo menos eu sempre pensei assim, eu não vou dar conta, porque por mais que a gente tente estudar sozinha, você não tem um apoio, você está falando com a criança ali, não tem ninguém te ouvindo. Você pode falar um monte de coisa errada e ficar por isso mesmo. Então, eu sempre pensava assim: se eu não tiver alguém para me apoiar, me ajudar, um curso, qualquer curso que fosse, eu ia desistir. Aí eu ia me frustrar, porque eu sempre quis fazer isso, aí eu iria me frustrar. Perfeito. Entendi. Mas aí eu achei vocês, daí a comunidade tem esse acompanhamento, aí eu achei esse acompanhamento perfeito, né? Porque eu pensava, não, agora eu posso falar, eu mando os vídeos que eu achar que tá errado e o Rafa me corrige, a Mai me corrige. E aí foi assim que. E aí, assim, isso que eu penso que eu acho que eu me frustraria. Mas quando eu era bebezinho, nem deu tempo de me frustrar. Mas eu É pensava na muito frustração rápido você. futura, na verdade. Aliás, essa primeira fase, quando nasce, por isso às vezes o pessoal diz, quando é que eu inicio? Você inicia quando estiver grávida. Daí já fica É, mais fácil, na verdade. é, Porque é. muitas das frustrações que eu estava tentando dizer, ela acontece porque é uma enxurrada de outras coisas que estão acontecendo. É Uhum. amamentação, Isso, né, realmente. noites mal Uhum. dormidas. Uhum. E aí você quer fazer um negócio que até você não está acostumado, aí é mais um agravante, vamos dizer assim, mais um. Uhum. Né? Uhum. E eu sempre gostei muito de criar a Jojo desse jeito, porque eu nunca, apesar de ser professor, eu sempre falo, eu nunca ensinei inglês para o Jojo. Até hoje Uhum. eu não ensino inglês para o Jojo. E as atividades de homeschooling que a Jojo faz é com a Mayara, porque eu já estou acostumado a Uhum. fazer isso há muito tempo, já não, sabe? Uhum. Aquela coisa que eu deixo para a Mai, porque para a Mai é novidade, aí quando ela tem dúvida, ela pergunta e tira comigo, mas deixa ela Legal. fazer que é novidade para ela. Mas a Jojo, eu nunca lecionei inglês, eu nunca ensinei inglês para a Jojo, inacreditável. Nunca nem ensinei ela a traduzir, tudo isso foi muito naturalmente. Essa palavra, Uhum. apesar de eu usar o naturalmente, é difícil ser natural. Né? É complicado em inglês ser natural. E aí soma isso a um bebê novo na família, É, é. é, como é que você torna tudo isso muito mais difícil. Eu acho Então, que vai muito do pai e da mãe, da pessoa que for falar inglês, decidir fazer isso. E, igual eu falei, ter um acompanhamento, né? Ter um acompanhamento para te ajudar, para te dar um norte, porque às vezes você pode achar que está fazendo certo e às vezes na comunidade tem um monte de gente pergunta, né? Alguma coisa ou outra e você nem estava pensando nisso, fala, nossa, acho que eu estou errando nisso. Aí você está indo aqui, daí você vai desviando, opa, volta para o caminho. Então eu acho que isso é legal, isso é válido. e você conhecia outras pessoas que falavam inglês com seu bebê antes também? Com o Sim, eu bebê? tenho uma amiga que ela é professora de inglês, mas ela sempre fez bem exatamente o que vocês fazem. Ela fala, desde que eles nasceram, ela fala inglês com eles. Fala, e Ah, fala, e fala. E quando eu vi isso, eu pensei, bom, se ela fala com eles, eu vou falar também, né? No meu inglês que eu tenho, eu vou falar. Por isso que desde sempre eu agi mais natural, porque eu sempre vi ela fazendo isso. Eu nunca vi ela falando, filho, olha a bola vermelha, it's red. A bola uhum. é red, que é o que a maioria das pessoas, pelo menos às vezes a gente vê que faz, né? E ela Aham. nunca fez isso. Então eu olhava, bom, vou fazer. Só que daí me faltou o conteúdo, né? Mais assim, aprofundado. Aí que eu fui atrás, eu achei vocês uma benção. Que E show. aí tô aqui dando o meu melhor. Posso sempre melhorar, na verdade, né? Mas tô tentando fazer o que eu posso. A gente sempre tem o que melhorar, na É, verdade. é. Inclusive em português, sempre tem a síndrome do caçador de vocabulário, eu chamo. Hum, Os alunos de inglês, eles têm a síndrome do caçador de vocabulário. Nunca é o suficiente. E é. o pior é que eles vão morrer E não descontentes. vai Senão, saber mesmo. é muita coisa, sabe? É, É é, muito vocabulário é. para quem não vive dentro de uma cultura americana, canadense. Uhum. É literalmente muito difícil E se você vivendo no focar Brasil. no vocabulário e sentar para estudar, né, você não vai conseguir absorver tanto do que se você viver aquilo, né? Quando você Exato. vive, você absorve bem mais fácil. Por isso que a criança absorve, né? Por isso eu digo, muitos dos pais que estão dentro do inglês de berço, que criam os filhos em inglês, uma das grandes vantagens é basicamente não precisar botar eles no curso de inglês no futuro. Porque isso Uhum, vai vir tão uhum, natural,
tão natural. E eu vejo hoje em dia pela Jojo. Ela consome conteúdos que eu não tenho tempo, assisto alguma coisa com ela, consumo alguma coisa com ela, mas ela tem autonomia hoje em dia de trazer vocabulário para nossa família, sabe? E ela só tem 4 anos de idade. Assim, eu fico impressionado com a idade da Jojo, porque o que ela com 4 anos de idade faz, eu acho que nem com 8, 9 anos de idade eu fazia. É um absurdo assim, o desenvolvimento. E é tão bom pegar essas crianças e bebês nessa fase correta do desenvolvimento para justamente fazer o que eles estão na melhor fase para fazer. Então, a Jojo, depois dos 2 aninhos de idade, começa mais a fase motora, a ênfase é mais na fase motora. Então, hoje em dia, ela já anda com bicicletinha sem rodinha, ela patina, ela nada, sem apoio de nada. Nossa, eu não fazia isso nem com os 9 anos de idade, eu acho. Eu tenho um vídeo com 6 anos tirando a rodinha da bike. Então, é uma coisinha que eu aprendi a fazer, é pesquisar em que fase de desenvolvimento o cérebro dela está. Dentro das pesquisas que eu fiz por conta do bilinguismo, né? De desenvolvimento, na verdade, porque na verdade eu não ensino bilinguismo, né? Se for pensar dentro da comunidade, vocês vão entender que dentro da comunidade, a Mike trata um pouco desse assunto, mas eu necessariamente não trato eu não ensino bilinguismo dentro do nosso curso, ou até mesmo dentro da comunidade. O que eu ensino, o que eu repasso, é como interagir em inglês com o bebê, como interagir naturalmente em inglês com o bebê. E deixar com que ele adquira o idioma e não você ter que ficar ensinando. Eu tiro o peso da carga dos pais, muitas vezes eu acho, né, Vanessa? Então, legal. É mais leve. É bem mais leve. Porque ensinar também, ficar ensinando é chato, né? Porque a gente não quer ser pai, a gente não quer ser professor, a gente quer ser pai e mãe. E tem horas que você não tem tempo para ser professor, né? Você só fala. Exato. E aí você aprende isso em inglês. Você faz isso em inglês. Ótimo. E é uma fase de desenvolvimento, inclusive, para os pais, né? Porque... não, super. Mas, bom, vou falar. Olha, o seu dia a dia, eu tomar um café, sei lá, trocar de roupa, dar banho, isso vai virando uma rotina que não muda para os pais. Não fica tão interessante o criar. Agora, criar um bebê falando em inglês, eu acho tão diferente, é um desafio. É como se fosse assim, você entrar num programa, num reality show que você precisa se desenvolver todo, porque literalmente é um reality show em casa, né, Vanessa? Você tem que pensar, como é que eu vou falar isso? E agora vira aquele desafio, o tipo intercâmbio, sabe? Né? E não sei se você concorda, mas acho que... Não, eu concordo. Eu acho... porque fica um negócio... Calma aí, deixa eu raciocinar. Porque no começo é assim, no começo. Só que com o tempo, com a prática, você não pensa mais para falar. Você não pensa, como é que eu falo que eu vou dar banho? Vamos tomar banho. Você não pensa mais para falar isso. Você só fala, porque você fala isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vira comum. Aí vem uma parte nova, aí você entra nisso. Puxa, mas, por exemplo, ele tá na fase que eu falei que eu tenho que educar, tenho que ensinar. Aí eu já falei pro meu marido, calma que a gente tem que... eu vou descobrir, daí às vezes eu até falo alguma coisa para ele e falo pro meu marido. Não sei se eu falei certo, mas depois eu descubro. Mas falei que eu tinha que falar para ele no momento da situação ali. E aí eu vou atrás. Meu marido fala inglês com ele também, mas eu que vou atrás das informações e informações, até o português, tá? As informações. Eu tô contaminando vocês. Eu português errado. E aí a gente faz junto esse negócio, né? E daí dá certo. Mas aí tem que ir atrás, né? Não adianta ficar falando errado daí para criança, né? Porque... Exatamente, sempre falo isso. Você precisa se comunicar. Mas depois, se falou errado, você vai corrigindo. Agora, fazer o errado virar rotina, aí é complicado. Show, Vanessa! Mais algumas palavras? Você tem alguma coisa a dizer a mais? Jimmy, não sei. Eu gosto muito do curso. Na verdade, o curso é um presente do meu pai, já te falei isso uma vez, né? Conta essa história, como é que foi? Ele me viu falando ali, tentando falar inglês com o Benício, né? E ele achou legal, tal, mas ok. E aí um dia eu falei de vocês, falei, nossa, pai, tem um curso muito legal, nananã. Ele, sério? Sério? Daí ele falou, parou, pensou, eu vou te dar de Natal. Não, imagina, pai, né? Nossa, pai, não precisa. Não, vou dar para você e pro Benício de Natal. É o meu presente, na verdade, do ano, né? Do ano inteiro, não tem mais aniversário, não é nada. E aí...
Eu falei, e aí eu não imaginava, porque eu sempre quis, sempre acompanhei, mas não imaginava que eu realmente ia entrar. Daí quando eu entrei, eu falei, nossa, que legal. E meu pai é muito engraçado, porque eu acho que é coisa de pai, né? Ele sempre pensa, será que tá fazendo o curso mesmo, né? Porque a gente fica pagando e não faz o curso. E aí É. o meu marido é prova, porque volta e meia ele, mas o que tá fazendo? Eu já tô com fone porque eu tô escutando alguma coisa, ou um follow-up, ou alguma coisa, daí às vezes ele até briga, mas tá de novo, não sei o quê. Daí ele, meu marido fala, meu pai, não, ela tá sempre se dedicando, ela gosta mesmo, ela, né, isso vocês percebem, porque eu tô sempre nos follow-ups, tô sempre junto. Porque às vezes eu entro só pra escutar alguém perguntando ali, pra, né, às vezes tem uma Uhum. dúvida que eu não tenho, e daí apareço por ali. Mas então daí meu pai que me deu um querido, e agora ele tá vendo o resultado, porque eles acham o máximo, né? O Benício falando ali em inglês, entendendo tudo. Esses dias eu tava no quarto e falei pra ele: vai até o meu quarto, abre a gaveta, pega uma meia e traz pra mim. Ele me olhou, foi lá, e eu fiz pra testar ele, né? Foi até o meu quarto, abriu a gaveta, pegou a minha meia e me trouxe. Falei, meu Deus, que coisa Nossa, é bem muito bonitinho. massa. Né? É muito É massa. Então bem massa. agora o pessoal tá achando legal. Até meu sogro esses dias falou: "Você podia dar umas aulas de inglês pra gente, né?" Eu falei, meu Deus, tô virando referência agora. Me achei daí, né? E eu acho que ele Esse pensou, nível se é até top. uma criança tá aprendendo, eu vou aprender também. Ai, Ai, Deus, mas é é muito paixão. massa. Eu vejo isso acontecendo. É engraçado, porque a Juju está com 4 anos agora. Na verdade, está na hora de a gente fazer outro, eu acho. Mas, como os adultos que veem isso acontecendo, como eles acham interessante, aí eles começam a Hum, achar. O tic-tac começa a trabalhar, na é verdade. é. Ah, não, daí eu ponho as musiquinhas pro Benício ver e meu sogro ficou ali. E ele gosta também. Ele ficou olhando assim. Ele, nossa, é bom aprender com música, né? Eu falei, é bom, é bom. Porque realmente, né, que a música traz bastante conteúdo que você Traz. não. Sei lá, geralmente as musiquinhas de bebê têm o dia a dia deles também, né? Escovar o dente, assim vai. Então Sim, você sim, sim. realmente aprende. A música, na verdade, é mais pra gente do que pros bebezinhos. A música tem muitos benefícios. Só que o É, problema, muito eu sempre bom. digo assim, todos os níveis de inglês, normalmente quando a gente acha uma coisa que funciona muito bem, a gente só foca Uhum, nesse skill, né? Nessa habilidade, ou quer uhum, desenvolver ali, e aí esquece dos outros, que vão dar suporte a muitas outras coisas. Pode ver que sempre falo, música é muito bom, desenho é muito bom, livro também é um muito bom, conjunto. mas esse conjunto você precisa equilibrar bem ele, porque se você Uhum, foca, até mesmo pessoal de nível, isso é muito comum, o pessoal tem nível de inglês básico, o pai, né, ou qualquer pessoa que vai estudar inglês, tem um nível de inglês básico, ele ele aprende a desenvolver o inglês no nível básico, aí quando ele chega no nível intermediário, ele quer ir para o nível avançado, ele mantém a mesma estratégia que ele teve lá do nível básico para o inglês. E aí aham, não desenvolve, você não falou isso desabrocha. aqui. E ele vira aquela pessoa que é consumidor de vocabulário só em inglês. E pouco usa. Tanto é Mas que a era isso maioria que eu dos... fazia antes. Eu só via vídeo de YouTube de professores ensinando, não praticava. Eu via, eu ia acumulando. Eu achava que eu estava acumulando, mas eu não estava praticando. Aí o cérebro, ele não foca nisso, ele E se perde você a não conexão. pratica, esquece muito rápido. É, Aí a pessoa é, se frustra porque fica escutando. Aí fica tipo, nossa, mas eu já escutei, eu já aprendi. Como é que eu não sei utilizar e não sei lembrar isso. até, inclusive? Uhum, Porque assim, você vai captando vocabulário. Mas se você não cria uma estrutura, que é isso que eu falo dentro do bebê, o bebê você precisa criar esse pavimento, né, essa base. uhum, Se você não cria essa base, como é que o bebê vai sustentar esse inglês depois no futuro? Como é que o adulto que vai para o nível uhum. avançado vai sustentar esse inglês? Porque quanto mais vocabulário você vai colocando, mais pesado, mais Vai difícil crescer na casinha, né? vai crescendo. Você precisa encontrar, você precisa fazer o que eu chamo de fazer as conexões. Se você não Uhum, sabe fazer essas conexões em inglês, o inglês vai se perdendo, porque aí não tem uhum. conexão, vira passado, e aí o seu inglês vai se deteriorando, a gente diz assim, vai desanimando. É um ciclo do contrário. Você desanima, né? O legal também de falar inglês com ele, porque como o meu inglês era. Eu ainda não considero muito, internet, tipo assim, tô aprendendo, eu me considero Uhum, aprendendo todo dia, porque é isso que tá acontecendo. Então, igual a gente tá falando, eu tinha muito conteúdo, não tinha prática. E eu até tentava falar com meu marido, falava assim pra ele, vamos falar só inglês em casa? Durava 10 minutos. Daí não tinha vocabulário, ninguém não falava nada. Quando o Benício nasceu foi mais fácil, porque ele não precisava interagir, a gente só falava. E eu comecei a fazer isso todo dia. O fato de fazer todo dia, tudo que estava aqui, eu comecei a pôr em prática. Aí realmente deu. Deu certo. E eu percebi as coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu quase não usava will, I'm going to. É engraçado que eu
como eu gosto muito disso, a gente frequenta uma igreja e veio um americano, isso há uns 2 anos atrás. E eu fui posta para falar com ele. E eu, né, beleza, vamos lá, porque eu sempre quero, então tá, vamos. Daí fui fazer o negócio. E ele me entendeu, porque também ele era um querido, né? Ele não era um boçal nada, ele era bem querido, então ele deixava, me deixava, como é que fala? Ele entendia o que eu falava, às vezes meio errado, mas ele entendia. Só que eu vejo que agora, há 2 anos atrás, eu não usava o you going to da forma certa, não usava. Eu fiquei pensando, gente, como que eu falei com ele? Como que o coitado não entendeu? Não usava os verbos no passado da maneira certa. Então, porque aí com a prática, com o dia a dia você falando, você precisa falar, você fala e aí você melhora. O inglês do pai e da mãe melhora muito, muito bom. Que Meu legal. marido, esses dias a gente foi na casa de um amigo nosso, e eles conhecem muito bem, né? O Caio, que é meu marido. E aí, só que fazia tempo que a gente não se via. Aí o Caio falou inglês com o Benício, e nosso amigo olhou e falou: tá falando inglês? Tipo, porque o inglês foi certinho. Quem que te ensinou isso? Aí o Caio falou: o Benício. Daí ele veio perguntar para mim, eu não tava na situação. Daí nosso amigo perguntou para mim: quem que ensinou inglês pro Caio? Eu falei: o Benício. Aí, Que tá. realmente foi por conta dele que a gente aprendeu, né? E tá falando melhor agora. E você fala inglês com seu marido também, ou vocês Não, só em português. Às é? vezes, bem de vez em quando, na frente do Benício, mas é igual vocês, tá? A gente Ah, copia o que vocês perfeito. fazem. Ótimo. Só em português. Que massa, gente. Vanessa, muito obrigado de Imagina. coração por você fazer essa entrevista aqui comigo, esse depoimento aqui para outros pais, porque é tão importante mostrar para outras pessoas que isso é possível, não é um bicho de sete Uhum, cabeças. A uhum, Jojo não tem nada, a maioria do pessoal até vê a Jojo e acha ela assim, nossa, mas ela é super, não que ela realmente ela é inteligente e tal, como uhum, ela não tem nada de supernatural, o fato dela falar inglês, fazer as coisas que ela faz, mas ela é realmente estimulada, eu sempre digo assim, ela é estimulada de maneira menos errada, ou de maneira uhum, certinha, pelo uhum, menos dentro daquilo que a gente faz, o uhum. pessoal gosta. Então, para outros pais perceberem que sim, se você tem um bebê, tem uma criança, se você tem pelo menos ali o nível de inglês básico, intermediário e avançado, pelo amor de Deus, né? Se tem um nível É. avançado de inglês, nossa, faça isso com Coitada da todo criança, né? Poxa, ensina a criança, né? Fala com a criança, também. não Vai ser ensina, a né? maior Fala. herança que eles vão te agradecer É. lá. E o Então, falar inglês com a criança ou qualquer outra língua, pelo que vocês estudam e falam pra gente, o que a gente estuda fora, ajuda no futuro a criança a aprender novas línguas, né? Então é mais tem fácil, bastante. facilita, né, as conexões do cérebro no Tem futuro, né? Então bastante é coisa ótimo. cultural. Por incrível que pareça, o fato de eu, particularmente, ter criado a Jojo falando inglês com ela, tem mais a ver da parte cultural, da estrutura da montagem do pensamento dela, do que Uhum, necessariamente o fato dela falar inglês. Para mim, isso é muito mais uhum, importante. Eu sempre digo assim, eu acho que os pais têm que sempre ter em mente que, para mim, a coisa mais importante da Jojo é que ela seja psicologicamente, emocionalmente saudável. Eu acho isso tão importante uhum, que a criança, né? uhum. Ter um foco. Esse é um foco meu. Eu quero que ela seja emocionalmente saudável. E o Legal. inglês me ajuda muito nisso por conta do conteúdo que a gente tem em inglês, desenhos de livros e produção e a maneira de processar a informação em inglês. Eu gosto muito dessa parte, Uhum, é a parte que mais me chama a atenção. O fato dela falar, claro, fico orgulhoso e tudo mais, mas não é o principal, porque eu acredito uhum, que a maioria dos pais, o principal é porque o filho fale. E eu acho que dentro da comunidade sempre falo isso para vocês, tento sempre dar um passo para trás daquele pensamento que a gente tem, sair daquela uhum, zona de conforto, sair uhum, daquela maneira que a gente acaba pensando dentro do quadradinho, né? E olha que muita gente já uhum, está fora em outros quadrados. Mas sempre tento dar um passo para trás. Então eu sempre digo, uhum. com a Jojo, meu passo para trás é a inteligência emocional dela. Uma criança saudável, feliz, sabe? E o inglês me ajuda muito nisso, pela maneira de pensar, pela maneira de o inglês se colocar. E nada contra o português. Não, não. Só que o português está aí o tempo todo para a gente. Tá fora. Se pisar fora de casa, vai ter português, não vai? Não, é dentro de casa a gente fala, né, com o E até marido. dentro de casa, com os pais, com os É. avós, Uhum, ou com uhum, o outro pai, com os avós, com os primos, tios. Isso é inevitável viver no uhum, Brasil e não falar português. Então, uhum. por isso, você precisa dar realmente uma ênfase. Então, não é nada contra o português. Mas, Não, é tanto que é uma criança bilíngue, né? A gente não quer que exato, fale só, nem eu quero que fale só inglês. Eu exato. quero que fale os dois. E É, que mas tenha é igual você interação. falou, isso vai acontecer, né? Naturalmente. Exato, vai acontecer. E que haja muita interação com as crianças. Também é muito importante. Isso, é. Daqui a pouco ele vai Mesmo para a falando escolinha português. também.
E vai Exato. aprender português. Mas ele tem bastante contato com primo, com vó, com meus Ah, pais, então, tudo isso. perfeito. Aí você, ó, a Ele... receita desse bolo tá boa, boa. Tá Amém, ótimo. olha. Vai dar certo, já tá dando, em nome de Tá dando Jesus. certo. Vanessa, muito obrigado de novo, Obrigada a viu? vocês, Parabéns Rafa. pela passagem do seu aniversário. Que você Ah, e a sua família obrigada. sejam muito felizes, ok? Que essa Amém. energia, você é uma Obrigada. pessoa muito positiva. Obrigado por Ah, fazer parte obrigada. desse terço, viu? Ah, obrigada a E vocês. obrigado a você. Eu gosto bastante do método Bebelin, gosto bastante do Rafa e da Maia, o jeito que vocês interagem, vocês deixam a gente próximo a vocês, assim, não é um negócio, né, o professor lá, a gente aqui. Realmente a gente tem acesso fácil e é bem... É o que eu esperava e é o que acontece. Na verdade, até mais, assim, que eu vejo que vocês se dedicam bastante. Oi, Oi, Jojo! você Hi, vai, Jojo! Say bye-bye to Vanessa. But you have to appear here. This one. I see. Look. Ah, what you have to say? Bye-bye, Jojo! Bye Ah, bye. you're so cute! Ah, Look, a lot of hearts for you, Oh, see? look at hearts. See, when you give kisses, people give you hearts. Let's see. Let's see. Let's see. Manda coração pra Jojo. Can you make a heart, Jojo? beautiful. Ah. Can you blow them a kiss now? Blow a kiss. Ah. Look, hearts, Jojo. Cute. Hearts are coming. You see? See? Cadê o Benício? O Benício sabe fazer essas coisas também. A lot of hearts. Look, You look, see? look. You see? Uau, Jojo! Que graça. Ei. Show. Ai, Deus. Gente, eu vou responder umas perguntas. Vanessa, brigadão demais, viu? Thank you Obrigada so a vocês. much. Vamos lá, eu vou tirar a Jojo Vanessa. continua nos beijos. Tira a Vanessa. Bye, bye. Obrigada, Rafa. Obrigada, mãe. Obrigada, Jojo. Um beijo. Tchauzinho.